Eu nunca vou desacelerar, não aceito desaforo, não tenho amor pela falsidade. Se você quiser bancar o durão, eu quero odiar isso, mas sempre vou mostrar, mesmo tendo certeza. Eu nunca vou desacelerar, não aceito desaforo, não tenho amor pela falsidade. Se você quiser bancar o durão, eu vou odiar isso, mas sempre vou aparecer e deixar minha marca. Eu nunca desacelero, não aceito desaforo, não tenho amor pela falsidade. Se você quiser bancar o durão, eu vou odiar isso, mas sempre vou aparecer e deixar minha marca. Embora, claro, eu vá desacelerar. Não, eu não aceito desaforo, não tenho amor pela falsidade. Se você quiser bancar o durão, eu vou odiar isso. Eu sempre, embora claro... Olá, amigos! Isso é extremamente interessante e deve estar deixando as empresas de defesa russas arrancando os cabelos. Porque o Ministério da Defesa da Ucrânia lançou oficialmente o Trofilab, que é uma plataforma digital segura que concede acesso a governos, aliados, fabricantes de defesa, instituições de pesquisa e laboratórios especializados. Verificados, acessos sem precedentes a dados técnicos detalhados, análises e vulnerabilidades dos sistemas de armas russos capturados pelos defensores. O ministro Mikhail Oferov declarou que o Ministério da Defesa lança esta plataforma para fornecer a usuários verificados acesso a informações sobre armamentos e tecnologias russas, que poderão ser estudadas em detalhes. Acreditamos que o conhecimento das tecnologias do adversário deve ser compartilhado e usado por quem desenvolve sistemas de defesa. Ressaltou que cada míssil, drone e veículo capturado dos invasores vira fonte de conhecimento para o mundo livre, mudando as tecnologias da Horda Z. O ministro Mikhail Oferov afirmou que o Ministério da Defesa divulga técnicos verificados do campo de batalha, em ativos coletivos que usaremos para a defesa da democracia. A plataforma também oferece 225 perfis técnicos completos dos sistemas, que incluem composição, componentes, especificações, fotos e vídeos em alta resolução. Inclui plantas de engenharia que apontam vulnerabilidades e desempenho. Além disso, os usuários autorizados podem solicitar amostras físicas para realizar seus próprios testes em mais de 115 sistemas de armas de 79 categorias de armamento militar russo, que vão desde mísseis até tanques. Espera-se que o acesso a essas informações reduza drasticamente o ciclo de desenvolvimento de contramedidas, permitindo que os parceiros testem soluções diretamente contra equipamentos inimigos reais, em vez de depender apenas de modelos teóricos ou inteligência limitada. No aspecto irônico, quanto mais armamentos invasores usam, mais valiosos são os dados gerados, criando um ciclo positivo em que vitórias ucranianas impulsionam o avanço dos sistemas aliados. Agora, Armata e Felon não vão se aproximar do campo de batalha ucraniano para evitar cair sob o microscópio. Novidades surgem na campanha de ataques de médio alcance contra a logística da Horda. Invasores instalaram 2 sistemas avançados de guerra eletrônica para interromper o sinal do Starlink. Assim, bloquear o sinal de controle dos drones Hornet. No entanto, o 422º Regimento de Sistemas Não Tripulados, Luftwaffe, pertencente ao 17º Corpo de Exército, ficou encarregado de executar 2 ataques de precisão contra os complexos russos. Volna Kupol Garant, nos dias 14 e 16 de junho, que é um sistema móvel de interferência via satélite desenvolvido e fabricado por Rossitsky Kupol, em Simferopol, Crimeia. Cada complexo, cujo custo é estimado em aproximadamente $1,5 milhão de dólares americanos, consiste em vários reboques equipados com antenas parabólicas que transmitem interferências diretamente para os satélites Starlink. Cada unidade pode suprimir o sinal em uma área de aproximadamente 20 km² e interferir em apenas um satélite por vez. Os invasores instalaram esses sistemas do corredor terrestre à Crimeia para proteger as rotas logísticas contra os drones ucranianos de médio e longo alcance, que dificultam o fornecimento de combustível e bens nos territórios ocupados.
No entanto, os operadores de reconhecimento da Unidade Alfa do SBU identificaram a posição dos sistemas e solicitaram 2 ataques com munições vagantes, Bulava, que foram executados pelos operadores do 422º Regimento. Os drones atacantes mantiveram a transmissão de vídeo sem interferência durante toda a ação, mostrando a ineficácia do sistema dos orcs para bloquear o sinal do Starlink. Enfim, orcs sendo orcs. Os invasores também estão tentando inovar no seu ritmo, que é bem lento, graças a Deus. Neste caso, a empresa russa Gumit RTK apresentou um complexo móvel robótico de defesa antidrones, baseado em 2 veículos terrestres não tripulados Impulse. O primeiro se chama Impulse RLS, equipado com um radar que identifica e rastreia simultaneamente múltiplos alvos voando a baixa altitude, a distâncias entre 4 e 18 quilômetros, informação que é transmitida para a plataforma de ataque. Esta se chama Impulse Zero Boy, ou Caçador de Feras, equipada com containers de lançamento que podem estar carregados com drones de ataque ou com interceptadores aéreos especializados, que neutralizam as ameaças por meio de impactos diretos. Os invasores acreditam que os 2 veículos juntos podem fornecer uma resposta móvel, econômica e escalável ao enxame de mosquitos de ataque dos defensores. Ao remover operadores humanos da zona de perigo e usar drones interceptadores acessíveis, Ivan garantirá cobertura antiaérea contínua para posições avançadas, rotas de suprimento, áreas urbanas e infraestruturas críticas. Vamos ver como será a invenção da Horda, mas duvido que resistam ao ataque conjunto de mosquitos, indo, por exemplo, para cima do veículo com radar. Na frente terrestre, o 3º Corpo de Exército da Ucrânia anunciou em 14 de junho que suas unidades de defesa aérea destruíram um recorde de 3.762 veículos aéreos não tripulados dos invasores durante o mês de maio. Esse é o número mais alto desde a formação do corpo no início de 2025. Essa conquista representa um aumento de mais de 1.000 interceptações em relação ao recorde anterior e se deve à eficácia do sistema de defesa aérea escalonado em múltiplas camadas, que protege as posições ucranianas ao longo das frentes de Borovsk e Liman. O sistema não só protege as tropas da linha de frente, mas também dificulta o reconhecimento russo e reduz a letalidade dos ataques inimigos. O 3º Corpo de Exército foi formado em março de 2025, sob o comando do general de brigada Andriy Viletsky, que transformou sua unidade em uma das formações tecnologicamente mais avançadas das Forças Armadas. Na verdade, o corpo também está desenvolvendo e integrando ativamente sistemas robóticos terrestres, já que tem o objetivo de substituir até 30% das missões da infantaria por plataformas não tripuladas até o final deste ano. E sobre missões para sistemas robóticos, os soldados do batalhão Alter Ego da 93ª Brigada Mecanizada Kolod Nijar usaram um sistema robótico terrestre para ajudar uma senhora idosa exausta que viajava a pé de Constante Anívica para Druskivka, na região de Donetsk. A mulher deixou a aldeia levando seus pertences em um carrinho, junto de seus 2 cachorros. Quando ficou exausta para prosseguir, pediu ajuda a um grupo de fogo móvel ucraniano que encontrou. Nesse momento, uma plataforma robótica terrestre, operada pelo batalhão Alter Ego, estava retornando de uma missão logística. Os soldados pararam o veículo e a mulher, seus cachorros e seus pertences foram carregados no sistema não tripulado para o restante do trajeto até Druskivka. Ao chegar ao destino, onde recarregariam a plataforma robótica para a próxima missão, os soldados transportaram a mulher e seus animais até Kramatorsk, garantindo sua segurança. O incidente foi documentado em um vídeo divulgado pelos canais oficiais da brigada, que mostra o uso prático dos veículos robóticos em uma função humanitária, complementar às suas funções principais de combate e transporte logístico. Sempre me chama a atenção a preocupação dos ucranianos com seus animais de estimação e selvagens.
Eles mostram isso de novo neste vídeo, usando um drone bombardeiro Baba Yaga com uma corda de transporte. Eles prendem uma bolsa com gatinhos que são evacuados para a retaguarda. Esta ação resume tudo o que admiramos nos defensores. É um ato de compaixão, profunda empatia e altruísmo, sem esperar nada em troca, apenas preocupação com essas pequenas vidas peludas. Pura humanidade. Então vamos lá, pode ser que você não goste de gatos, mas isso é, sem dúvida, a coisa mais fofa que você vai ver hoje. Olá, amigos! Como não começar falando do excelente serviço dos defensores da 42ª Brigada Mecanizada, que identificaram a posição de um sistema lançador múltiplo de foguetes BM-20 e um grade de 122 mm dos invasores, operando na linha de frente em Donetsk. Por isso, enviaram um comitê de despotinização com 2 drones de ataque, mas só um bastou para colocá-lo em modo festa. Assim, seu colega se limitou a registrar a baixa do invasor. Urta. Ufa, esse caminhoneiro Z realmente estava atento à estrada. No último segundo, conseguiu desviar do impacto de um mosquito Hornet que vinha em sua direção. Os ataques de médio alcance continuam intensos, exigindo motoristas cada vez mais ousados e habilidosos para entregar suas cargas. Vamos ver se ele consegue desviar do próximo mosquito que vai atrás dele. Voltamos com os grades, mas desta vez na frente logística. Os representantes da empresa espanhola, Escribano Mechanical and Engineering, que participaram da Feira de Defesa Eurosatori 2026 em Paris, confirmaram que já entregaram mais de 10.000 kits de guiamento de precisão Alcon 122 para as Forças Armadas Ucranianas desde 2023, permitindo transformar cada foguete ucraniano de 122 mm em uma munição de precisão. Os kits espanhóis têm 2 variantes. A primeira usa navegação inercial e satélite, com erro circular provável de 15 metros, bem melhor que a precisão dos grades da Horda. Sofrem grande dispersão em seus ataques. A segunda variante é guiada por laser e se chama, obviamente, Alcon 122 Laser, que oferece uma precisão inferior a 3 metros, mesmo com a presença de guerra eletrônica e contramedidas russas. Curiosamente, essa versão foi criada a pedido da Ucrânia e usa 4 ailerons frontais independentes para manobrar até o alvo. Algo parecido com os foguetes APK-WS, norte-americanos, mas desta vez para foguetes pesados. Usa orientação inercial e posicionamento por satélite para navegação, mudando para a orientação a laser na fase final. Aproximadamente 1.000 kits desse tipo já foram entregues aos defensores. O principal é que ambos os kits não estão sujeitos às regulamentações norte-americanas ITR, usadas pelos Estados Unidos para restringir tecnologias sensíveis e que já negaram a entrega de sistemas à Ucrânia, mesmo fabricados na Europa. A Ucrânia possui grandes estoques de foguetes e lançadores Grad. Ao modernizá-los com sistemas de precisão, os defensores ampliam a capacidade de atacar contra a bateria e posições russas valiosas, como centros de comando e nós logísticos, reduzindo o risco de danos colaterais em relação a salvas não guiadas. Scribano também informou que pode produzir 3.700 kits por ano, com potencial para aumentar a produção se necessário, e que já estão em uso operacional com a 47ª Brigada Mecanizada e a 60ª Brigada de Artilharia. No contexto da campanha de ataques de médio alcance, durante a madrugada de 13 de junho, as forças de sistemas não tripulados realizaram um ataque em grande escala contra a fábrica química Crimean Titan em Armiansk, no norte da Crimeia. O ataque foi executado por operadores do primeiro centro independente. O reconhecimento dos defensores confirmou impactos diretos em alvos críticos dentro do extenso complexo industrial.
Numerosas explosões, detonações secundárias e incêndios generalizados ocorreram nas oficinas e áreas de produção da fábrica. Moradores relataram ouvir mais de 20 impactos e foram observados danos em todas as principais oficinas. Um incêndio de grandes proporções dentro das instalações provocou a evacuação de todo o pessoal e a suspensão total das operações de produção. A fábrica Crimean Titan, também conhecida como Krimsky Titan, é a maior produtora de dióxido de titânio da Europa Oriental e uma importante fabricante de ácido sulfúrico. Localizada no istmo de Perekov, a instalação era originalmente uma importante empresa ucraniana antes da ocupação russa da Crimeia em 2014, mas agora opera sob controle russo e fornece precursores químicos essenciais usados na produção de pólvora, combustível para foguetes, propelentes e explosivos para a indústria de defesa russa. Ao atacar instalações químicas de uso duplo, as forças ucranianas buscam criar gargalos na produção de munições e propelentes. O Centro de Operações Especiais Alfa, a unidade de elite do Serviço de Segurança da Ucrânia SBU, divulgou um novo vídeo relatório dos resultados das atividades da última semana. Aqueles que tiveram como alvo unidades logísticas de artilharia, defesa antiaérea e concentrações de tropas invasoras na retaguarda da frente de Donetsk. Segundo o relatório, os operadores da Alfa conseguiram desputinizar 4 tanques, 7 veículos blindados, 22 sistemas de artilharia e de lançadores múltiplos de foguetes, 9 sistemas de defesa, 4 sistemas de radar e guerra eletrônica, 598 veículos de logística e apoio destruídos ou danificados, 1.182 veículos aéreos não tripulados eliminados, além de 1.700 militares orcs neutralizados. Ao ver esses números, fico cético, mas lembro que cada ataque tem um vídeo de confirmação comprovando que a informação é real. No registro, vemos operadores ucranianos atuando em equipe no reconhecimento, rastreamento de alvos em movimento, em estradas e posições e lançamento de ataques precisos de vários eixos. Na frente de sanções, a indústria petrolífera Z. Durante a noite de 20 para 21 de junho, os mosquitos voltaram a visitar a Crimeia. E desta vez, tiveram como alvo a infraestrutura logística russa. Crítica: ambos os lados do Estreito de Kerch atingiram o complexo TS-1 no porto de Kerch, causando um grande incêndio visível em vários tanques de combustível. Imagens de satélite geradas pela Planet Labs confirmam que entre 4 e 5 dos 7 principais tanques de combustível da instalação estavam em chamas, com intensos sinais térmicos e densas colunas de fumaça preta subindo do parque de armazenamento. Várias balsas de transporte de veículos e trens estavam em chamas no estreito, mostrando que o ataque visava cortar o fluxo de suprimentos para a península. O TES-1 é, ou era, uma instalação moderna que realiza o transbordo de óleo combustível, gás liquefeito de petróleo, diesel e combustível para automóveis. Atua como ponto central para armazenar e distribuir suprimentos às forças de ocupação russas e ao setor civil da Crimeia. O Estado-Maior da Ucrânia relatou ataques coordenados contra o parque de tanques da TTS Terminal, depósitos de petróleo no porto de Kavkaz, áreas de embarque de balsas e posições de defesa aérea e de radar que protegiam a região do Estreito de Kerch. Em resposta ao ataque, o governador russo da Crimeia anunciou a suspensão total da venda de combustível para particulares e empresas nos postos de gasolina de toda a península, a partir das 9 horas do dia 21 de junho, pois o combustível restante seria exclusivo do governo e dos serviços de segurança. Sem dúvida, tudo isso também estava desde o início no plano mestre do ancião do Kremlin. O milblogueiro russo Rivar analisou as opções da Ucrânia para atacar a ponte de Kerch. Na opinião dele, a Ucrânia usará enxames de drones leves com cargas de combate de 30 quilos para saturar e aniquilar as defesas aéreas russas da região.
para abrir caminho para os mosquitos FP2 mais pesados, que a essa distância podem carregar ogivas de combate de até 200 quilos e seriam responsáveis por enfraquecer a laje e a estrutura da ponte. A análise também indica que os mísseis de cruzeiro Flamingo FP5, com ogivas de cerca de 1.000 quilos, e as versões aprimoradas dos mísseis Neptune MD, drones navais de superfície e sistemas submarinos também são uma ameaça que poderiam gerar um ataque combinado simultâneo, capaz de sobrecarregar as defesas russas e danificar efetivamente a ponte. Aguardo ansiosamente a grande migração dos Flamingos. Se os invasores perderem a ponte e os ucranianos bloquearem as rotas logísticas terrestres e marítimas, a península pode ficar isolada, tornando insustentável a situação das forças russas e do 1 milhão de okubas vindos de Mordor para viver na Crimeia. Olá, amigos! Os defensores se encarregam de neutralizar um sistema de defesa aérea da Horda Z Pantsir S-2, que operava na região de Zaporíjia, que estava entrando em seu abrigo protegido, por isso conseguiu evitar o impacto do primeiro mosquito. No entanto, os mosquitos raramente trabalham sozinhos, por isso os defensores enviaram outro mosquito que entrou no abrigo em um ângulo perfeito para arruinar o dia inteiro dos tripulantes do Pantsir, cuja destruição foi confirmada por outro dos mosquitos do enxame. É essencial destruir esses sistemas para manter o caminho livre aos mosquitos Hornet, que avançam para a retaguarda de Ivan. Em um ataque aéreo, preciso realizado em 21 de junho, a Força Aérea Ucraniana destruiu uma ponte-chave na rodovia M18 sobre o rio Karachokrak. Em Vasilivka, Oblast de Zaporizhzhia, importante rota terrestre usada pelas forças invasoras para transportar tropas, munições, combustível e outros materiais às posições da Frente Sul, a cerca de 20 quilômetros de distância. A Ucrânia concentrou esforços, pois consertar uma ponte sob combate é complexo e demorado, especialmente se os defensores seguem patrulhando a área com drones de ataque. Os operadores de drones da unidade Rubaka, pertencente à 77ª Brigada de Assalto Aerotransportada, encontraram um sistema lançador de foguetes Grad 1 que os invasores russos deixaram ao ar livre. Na frente de Novoselivsk, na região de Luhansk, ele foi completamente desputinizado com 3 impactos de drones. O Grad 1 é uma variante mais leve e compacta do lançador múltiplo de foguetes, russo BM-21. Grade de 122 milímetros. Foi desenvolvido no início da década de 1970 como uma alternativa para equipar unidades de rápido deslocamento. Para torná-lo mais leve, possui 36 tubos, em vez de 40 um chassi mais leve, e só pode disparar foguetes de 122 milímetros de curto alcance. Ivan parece usar tudo o que tem para manter sua ofensiva. A campanha de ataques de médio alcance contra os caminhões-tanque de combustível dos invasores, até na Crimeia, é tão intensa que eles passaram a escoltar os comboios com caminhões antiaéreos equipados com canhões automáticos duplos de 23 milímetros. Grupos de defesa aérea móvel com metralhadoras em caminhonetes patrulham várias áreas das estradas da península. Embora pareça que a estratégia ainda precise de ajustes, segundo o motorista do caminhão-tanque. Outros deste comboio, também totalmente desmilitarizado pelos mosquitos Hornets, como confirmaram 2 russos que passaram após o ataque e viram o estado do combustível e dos suprimentos que Ivan levou à frente. Não se preocupem, as caminhonetes armadas estão bem e seguem de vigia. De qualquer forma, talvez com essas bênçãos dos Padres Z, o combustível comece a jorrar milagrosamente das bombas. Na frente de sanções estratégicas. Durante a noite de 19 de junho, os operadores do 413º Batalhão Raid das Forças de Sistemas Não Tripulados atacaram a instalação subterrânea de armazenamento de gás. Hlivitsk, perto da aldeia de Dozorny, na península de Tarkan-Tarkankut, Crimeia.
Esta é a única instalação subterrânea de armazenamento de gás na península e sofreu danos críticos em suas estruturas de superfície, onde houve incêndio e explosões secundárias. Esta instalação de armazenamento de gás é vital para a infraestrutura energética regional, regulando os picos sazonais e diários de consumo de gás e mantendo estável a pressão na rede de transporte de gás de toda a região. Além disso, a instalação abastece diretamente importantes usinas termoelétricas, incluindo as de Balaclava e Tabriska, que dependem do gás natural como principal fonte de combustível. Essas usinas fornecem eletricidade para as instalações militares da Horda na Crimeia. Outros alvos atacados durante a operação incluíram um radar de vigilância costeira, Repeinik, locomotivas em Rostov-on-Rotsdolne, caminhões-tanque de combustível e um posto de comando e observação de uma unidade de infantaria motorizada russa na região de Donetsk. A Força Aérea Ucraniana tem estado particularmente ativa nesses dias e em 22 de junho realizou um ataque em plena luz do dia com 9 mísseis de cruzeiro Storm Shadow contra a fábrica de dispositivos semicondutores de Voronezh 100 localizada a 500 quilômetros da linha de frente, que produz componentes eletrônicos usados em armas russas de defesa aérea Pantsir S-1 e mísseis de cruzeiro como o Iskander-K e o KH-101. Para esclarecer, essa fábrica era a única que produzia componentes de alta tecnologia para substituir microchips estrangeiros, aos quais Mordor perdeu acesso por sanções internacionais. A Ucrânia prefere atacar fábricas de chips em vez de simplesmente continuar abatendo os mísseis sobre a linha de frente. Dessa forma, eles utilizam os sistemas que já possuem, em vez de continuar esperando a chegada de mais mísseis Patriot. É uma aposta de longo prazo, mas se seguirem atacando centros de produção de armas avançadas e aplicando sanções mais duras para barrar microchips ocidentais em Mordor, o número de sistemas que podem produzir deve diminuir. Na frente tecnológica, surgiram registros de treinamentos de uma unidade das Forças de Operações Especiais da Ucrânia, utilizando o que parece ser um dispositivo acústico. LHASI 1950 XL-RT, fabricado pela empresa de tecnologia de defesa Genesis, com sede na Califórnia. O sistema projeta um feixe de som direcional com abertura de cerca de 15 graus, concentrando a energia acústica em vez de transmiti-la de forma omnidirecional. Isso permite aos operadores intervir em uma área sem saturar todo o ambiente com ruído, possibilitando, por exemplo, incapacitar inimigos enquanto se aproximam para capturá-los. As Forças de Operações Especiais da Ucrânia atuam em guerra não convencional, reconhecimento profundo e ações diretas atrás das linhas inimigas. O uso de um sistema acústico em um veículo pode indicar que a unidade explora opções não cinéticas e não letais. Agora vamos ver algo diferente. Para expandir o número de operadores de drones das forças de sistemas não tripulados, os ucranianos desenvolveram um simulador chamado Ukrainian Fight Drone Simulator, que possui duas versões. Uma voltada para o treinamento de tripulações militares e outra aberta para todos os tipos de usuários, que está disponível na plataforma de jogos Steam, permitindo experimentar parte das missões e desafios que os operadores de drones devem enfrentar em um ambiente realista. Segundo os desenvolvedores, no dia 23 de junho será lançada uma atualização do sistema que permitirá aos jogadores agora trabalharem em equipe para cumprir as missões, assim como fazem na linha de frente, permitindo que aprendam a voar como um piloto da linha de frente. Este simulador foi criado por instrutores, engenheiros e pilotos de drones para acelerar o ciclo de formação de novos pilotos e para que aprendam no jogo com os erros que, em condições reais, poderiam custar equipamentos, tempo e até vidas valiosas. Os cenários de combate recriam táticas de dispersão, planejamento de rotas de ataque, operações sob guerra eletrônica e ataques em equipe. Dessa forma, os operadores podem acumular literalmente milhares de horas de treinamento sem risco, chegando ao campo de batalha já preparados para qualquer cenário.
Entre as unidades que utilizam a plataforma estão o 1º Corpo do Exército Azov e a 20ª Brigada de Sistemas Não Tripulados K2. Segue a tendência das unidades ucranianas de mostrar os veículos com os quais despotinizam os invasores. Neste caso, as operadoras da unidade A e D nos mostram seu mosquito bombardeiro Vampire, ao qual aplicaram um tipo de camuflagem. Bem, já que opera geralmente à noite, não acho que seja um grande problema, exceto para Ivan. Vão em frente, senhoritas. Olá, amigos! O Milblogger Z Fighter Bomber, que parece ser um piloto aposentado da Força Aérea de Mordor, está passando por tempos difíceis, já que muitos de seus colegas estão criticando duramente ele por revelar a chegada de combustível à Crimeia. Informação bem aproveitada pelos ucranianos. Mas o que aconteceu? No dia 17 de junho, numa tentativa de refutar os relatos generalizados sobre a escassez de combustível na Crimeia, Fighter Bomber informou em seu canal do Telegram que chegou combustível à Crimeia, muito, e que vem mais por aí. 3 dias depois, o primeiro centro separado de sistemas não tripulados, a unidade de elite ucraniana especializada em ataques estratégicos, deixou uma mensagem agradecendo pela assistência na operação para atacar o centro de transbordo de petróleo no terminal do Estreito de Kerch. E vocês vão acreditar que só isso já foi suficiente para deixar outros 1000 blogueiros russos irritados. Vladimir Romanov escreveu: as Forças Armadas ucranianas agradeceram oficialmente ao idiota pelas informações que ajudaram no ataque à terminal de combustível TES-1 em Kerch. Acho que os serviços de segurança em Voronezh deveriam agradecer pessoalmente ao falastrão. De qualquer forma, sejamos justos, os defensores têm várias maneiras de conseguir as informações de que precisam, então, no máximo, a mensagem do Fighter Bomber só deu uma confirmação adicional. Mas vamos lá, é divertido ver eles brigando. Só nos resta dizer ótimo trabalho, Fighter Bomber. Com a situação atual, evite se aproximar das janelas do prédio, a menos que queira voar. Esta foto é interessante, pois mostra 2 estratégias dos invasores para camuflar caminhões-tanque de petróleo. Em um deles, escreveram leite na lateral e no outro estão instalando uma caixa falsa para tentar fazê-lo passar por um caminhão de transporte comum. Talvez alguns de vocês não saibam, mas o exército russo já foi considerado o 2º mais poderoso do mundo. Neste registro, vemos a Horda adaptando drones terrestres Courier para distribuir minas geradoras de fumaça no campo de batalha. O objetivo é enganar drones ucranianos, ocultando o movimento dos grupos de assalto que tentam infiltrar-se nas linhas dos defensores. A fumaça densa desses dispositivos se espalha rápido, criando barreiras que cobrem grandes áreas e ocultam a rotação de tropas a partir de posições avançadas, evacuações de feridos ou preparativos antes de um assalto. Também serve para atrair drones ucranianos a certas áreas, impedindo que vejam outros movimentos. É uma pena que, por sua composição, eles não bloqueiem drones de reconhecimento com câmeras térmicas, então provavelmente não veremos grande redução nas desmilitarizações na linha de frente. Na frente logística, o Reino Unido fez rápidos avanços no projeto Breakstop, uma iniciativa do Ministério da Defesa para equipar a Ucrânia com mísseis de precisão de longo alcance, de baixo custo e totalmente livres de componentes norte-americanos, eliminando assim qualquer restrição à exportação e ao uso desses sistemas na Ucrânia. Esses sistemas permitem realizar operações mais profundas e consistentes contra alvos russos de alto valor, sem os vetos externos que antes limitavam sistemas como o Storm Shadow e o ATACMS. Lançado em novembro de 2024 pelo Ministério da Defesa, o programa desafiou a indústria britânica a desenvolver um míssil de cruzeiro de baixo custo e lançamento terrestre, capaz de atingir alvos a mais de 500 quilômetros de distância, com uma ogiva de 225 quilos. 3 protótipos concorrentes surgiram do programa.
O Crossbow da MVDA Reino Unido, o Tiger Shark da MGI Engenharia e o Skylance da Rotron Aeroespacial, todos os quais completaram com sucesso os testes de voo na primavera deste ano. Todos usam sistemas de navegação próprios, sem dados ou componentes norte-americanos, garantindo o controle total do Reino Unido sobre exportação e uso em combate. Previsão de entrega dos primeiros lotes operacionais à Ucrânia até o fim deste ano. Ivan deve ganhar muitos presentes entregues pelo ar neste Natal. Na frente do Mar Negro, durante a madrugada de segunda-feira, 22 de junho, um drone russo atingiu o navio graneleiro Big Victres, de propriedade turca, enquanto navegava em direção a um porto ucraniano. O ataque causou um grande incêndio que destruiu a ponte de comando, matou um tripulante e forçou os outros 18 a abandonar o navio. Em um bote salva-vidas cercados por chamas, foram resgatados por navios patrulha da marinha ucraniana, que confirmaram danos graves ao navio, impossibilitando a navegação. O ataque ao Big Victres não foi isolado, pois na mesma noite, drones russos atingiram outros 2 navios mercantes rumo a portos ucranianos. Apesar dos danos, seguiram viagens sem feridos relatados nas tripulações. Ivan, o pirata, parece estar tentando bloquear a passagem dos navios que transportam produtos agrícolas da Ucrânia, dos quais a economia do país depende, mas que também representam uma parte importante do fornecimento de alimentos mundial. Isso claramente não interessa muito aos invasores. Apesar de estarem participando da campanha de ataque à retaguarda de Ivan, os operadores da 414ª Brigada não descuidam de seus deveres com os orques da linha de frente. E continuam sua campanha para expulsar de maneira pouco cortês turistas ilegais e orques que entraram sem convite no território ucraniano. Operando com a calma e eficiência de quem já realizou essa tarefa muitas vezes, eles dedicam parte de seus dias para lembrar essa praga de visitantes indesejados que os férteis campos ucranianos não estão disponíveis para serem ocupados, a menos que seja na condição de adubo orgânico. Meninos e meninas, lembrem-se, nenhum desses soldados foi obrigado a estar lá. Invadiram outro país por dinheiro, quando podiam ter ficado em casa com suas famílias, exercendo um trabalho digno. E agora, eles são despedaçados por um mosquito explosivo de $300. Até os orques, orcociclistas, que tratam as estradas rurais como pistas pessoais, recebem a paloterapia enviada por correio aéreo. Os operadores de drones da brigada corrigiram o mal-entendido com sua precisão habitual. Durante os dias seguintes, vários grupos de orques tentaram se camuflar entre os campos e a vegetação, aparentemente acreditando que se agachar entre os arbustos os tornaria invisíveis para as autoridades locais. Mas a 414 não concordou nem um pouco. Um após o outro, esses visitantes camuflados receberam instruções aéreas claras para abandonar suas posições e literalmente voar para céus mais acolhedores. Os locais claramente não têm nenhuma paciência com os invasores e a pouca que tem se esgota rapidamente assim que vem um grupo de orques tentando se camuflar entre as árvores e arbustos do campo ucraniano, após o que enviam a mesma ordem de sempre. Seu visto foi recusado, então vá para a saída ou para a vala mais próxima, o que for mais perto. No balanço final, ficamos sabendo que só nos primeiros 18 dias de junho, 5.745 desses visitantes determinados receberam suas notificações oficiais de que sua operação militar especial havia sido cancelada permanentemente. Já sabe, Ivan,
Se você está planejando assinar o contrato para fazer uma visita não autorizada à Ucrânia, talvez devesse reconsiderar, já que, embora a paisagem seja linda, o povo é belicoso, engenhoso e a recepção é, digamos, bem seletiva. O fim do vídeo resume brilhantemente a confusão dos invasores ao serem recebidos como merecem e destaca a mensagem de boas-vindas dos anfitriões. Nem tudo é perda. Lembrem-se, cada invasor pode fertilizar 10 metros quadrados de solo ucraniano. Olá, amigos! Recentemente mostramos como um caminhão de combustível faz uma manobra evasiva para desviar de um Mosquito Hornet. Mas agora temos o ponto de vista do operador do Mosquito, que claramente está muito concentrado em sua missão, mas não consegue deixar de se surpreender com a manobra eficaz de sua presa. O bom é que o drone não caiu e com certeza encontrou outro alvo mais adiante. Não creio que ele tenha voltado ao caminhão por 2 motivos. Teria que alcançá-lo em alta velocidade, gastando sua bateria. Além disso, mosquitos andam em enxames, então provavelmente outro vinha logo atrás pelo mesmo caminho. Na frente sul, a grande caçada aos caminhões-tanque continua em andamento, e uma das unidades participantes é o 422º, Regimento de Sistemas Não Tripulados, que utiliza uma ampla variedade de sistemas, incluindo mosquitos de ataque de longo alcance e munições vagantes, Bulava, que parecem ser as favoritas desta unidade. Isso obviamente não deixa Ivan feliz, pois ele não acha um lugar seguro para proteger seus caminhões dos mosquitos assassinos que os perseguem. E que não digam que os operadores de mosquitos da Direção Principal de Inteligência não cumprem sua parte da cota de caminhões logísticos dos invasores. Na frente sul, quem está operando principalmente na rodovia R-280 entre Melitopol e Tsankoi, que conecta Mordor à Crimeia. É o principal corredor terrestre para tropas, munições, combustíveis e suprimentos. No registro, nota-se que os invasores fizeram pontes de pontão ao lado da ponte de Chongar, usadas por caminhões logísticos, que são atingidos sobre a via e a bloqueiam, enquanto Ivan não consegue retirar o caminhão danificado. Isso gera engarrafamentos, facilitando a chegada de mais mosquitos para a festa. É possível ver diversos caminhões de vários tipos sendo atingidos por drones Hornet. É curioso que os caminhões, evidentemente, carregam módulos de interferência eletrônica sobre a cabine para tentar bloquear o sinal de controle de seus predadores, que, novamente, não parecem ser afetados nem um pouco por esse sinal. Podemos mencionar isso porque a qualidade do vídeo é extraordinária, o que é impressionante se considerarmos que são drones radiocontrolados, já que a essa distância não podem operar com sistemas de controle por fibra óptica. Mais uma prova de que os defensores avançaram no radiocontrole, indo além de só instalar antenas Starlink em seus pássaros. Os operadores da unidade Ronin estão usando uma nova geração de mosquitos de ataque para atacar alvos logísticos a distâncias superiores a 50 km da linha de contato. O diferencial desses novos sistemas é que, aparentemente, eles são totalmente imunes aos meios de interferência eletrônica instalados pela horda invasora em suas bucancas e veículos leves Z para interferir no sinal de controle dos atacantes. Os mosquitos atacam principalmente nas interseções e pontos de controle da horda, onde veículos logísticos reduzem a velocidade, facilitando sua neutralização. Esta nova geração de mosquitos foi desenvolvida e fabricada graças ao apoio financeiro de redes de voluntários civis como Serhiy Sternenko, que afirmou: atualmente, os russos não têm meios para combater nossos drones mais avançados. Graças a isso, os Ronin estão destruindo a logística russa a distâncias de mais de 50 quilômetros. Os ucranianos apontam que essa vantagem tecnológica é temporária, pois os invasores se adaptam constantemente, então já desenvolvem novas versões desses sistemas.
Bem, tudo isso para continuar oferecendo a atenção personalizada que cada um dos turistas ilegais merece. Para manter a vantagem, os defensores não estão sozinhos, porque o Comando Aliado para a Transformação da OTAN e o Centro Conjunto de Análise, Treinamento e Educação da OTAN com a Ucrânia lançaram oficialmente um desafio de inovação para a negação persistente de aeródromos, que é uma competição que oferece até 250 mil euros para soluções inovadoras, que impeçam que um adversário, já conhecido por todos, use livremente seus aeródromos militares. Ou seja, cada missão de combate começa em um aeródromo. Portanto, ao atacar as aeronaves em solo antes que decolem, destruir as pistas de pouso, depósitos de combustível e munições, destruir hangares e infraestrutura terrestre permitirá aos defensores reduzir muito a capacidade desse adversário misterioso de projetar poder aéreo. Parece que os defensores querem uma versão 2.0 da Operação Teia de Aranha, que surpreendeu e neutralizou a Força Aérea Estratégica de Ivan. Com a experiência operacional da Ucrânia no conflito, o desafio mostra que métodos tradicionais, como ataques com caças, bombardeiros tripulados, lançadores múltiplos de foguetes ou munições vagantes convencionais, geralmente não têm massa, persistência e resistência para atuar sob alta interferência eletrônica, da qual Ivan tanto gosta. Por isso, a iniciativa prioriza sistemas autônomos ou semi-autônomos, capazes de gerar efeitos sustentados em espaço aéreo contestado, em qualquer condição meteorológica, e capazes de cumprir a missão, mesmo após sofrer a interrupção dos sinais de controle ou da navegação devido à interferência. Esse desafio representa uma nova evolução da cooperação em defesa entre a OTAN e a Ucrânia, que, em vez de focar em interceptar ameaças aéreas ou proteger reativamente o espaço aéreo ucraniano, prioriza neutralizar a ameaça em sua origem, convocando inovadores do setor privado a usar a experiência ucraniana no campo de batalha para gerar capacidades rápidas e viáveis em semanas ou meses, e não nos anos que um programa militar formal levaria. O anúncio já gerou grande interesse nas comunidades de defesa e tecnologia, além de causar arrepios nos aviadores de Mordor. Na frente de combate autônoma, a Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia divulgou um registro que mostra o avanço dos veículos terrestres não tripulados ucranianos na linha de frente. Vemos eles armados com metralhadoras, caçando e destruindo sistematicamente drones de ataque russos prontos para emboscar veículos, ou a infantaria dos defensores, depois realizando missões logísticas de alto risco, evacuação de feridos e resgate de pessoal. No vídeo, vemos a perspectiva dos operadores conduzindo suas unidades por caminhos lamacentos, campos abertos e terrenos entre as posições de ambos os lados, usando câmeras e sistemas de mira digital para identificar ameaças, disparando rajadas de metralhadoras pesadas para neutralizar posições dos invasores. Em uma sequência, as plataformas robóticas avançam sob a cobertura da escuridão ou com pouca visibilidade, lançando fogo de supressão que neutraliza vários drones de Ivan que estavam emboscados. Esses sistemas oferecem vantagem tática em ambientes com ameaças aéreas ao manter as tropas ucranianas fora das zonas de morte. Como disse um comandante ucraniano, os robôs não sangram. Por isso, o Ministério da Defesa atua com países aliados para ampliar rapidamente o número de sistemas robóticos terrestres disponíveis para as forças da linha de frente. Por isso, contratou a fabricação de 25 mil sistemas robóticos apenas para o primeiro semestre de 2026, mais do que o dobro do total adquirido durante todo o ano de 2025. Para finalizar, o relatório de danos do ataque à refinaria de petróleo de Moscou pelas forças de sistemas não tripulados da Ucrânia acaba de ser publicado pela Reuters, onde é indicado que as instalações sofreram danos extensos e não poderão voltar a funcionar por pelo menos 6 meses. Boas notícias para a campanha de sanções dos defensores contra a indústria petrolífera de Mordor. Me pergunto onde o enxame de mosquitos ucranianos vai visitar agora.
Olá, amigos! A campanha de ataques de média distância segue forte, e agora mosquitos ucranianos destruíram uma bucanca tática que levava muitos drones de ataque da Horda para a linha de frente. Isso pode ser considerado uma excelente presa, cuja destruição salvará também a vida dos defensores na linha de frente. Mas não é a única presa do dia, por quê? Os operadores da Brigada Fronteira de Aço, do Serviço Estatal de Guarda de Fronteiras, destruíram um sistema de artilharia autopropulsada russo 2S-19 EMSTAS e outras peças de artilharia dos invasores que operavam na região de Kursk. As brigadas da Guarda de Fronteiras passaram a operar sistemas não tripulados junto com unidades de assalto eficientes. Habilidades usadas para atacar equipamentos, abrigos, veículos e artilharia russos próximos à fronteira com drones, munições vagantes e equipamentos de reconhecimento de infantaria. O 2S-19 EMSTAS é o principal obuseiro autopropulsado russo de 152 mm com carregamento automatizado, alcance de até 29 km e grande mobilidade para um rápido reposicionamento. É um pilar da doutrina de artilharia russa, oferecendo apoio de fogo essencial para ofensivas terrestres e ataques de longo alcance contra posições ucranianas e civis na região de Sumy. Por sua vez, a unidade de sistemas não tripulados russa automatizada, ONU, constitui de maneira ativa na campanha de ataques de médio alcance, que conseguiu neutralizar cerca de 500 veículos nos primeiros 48 dias, mas que está aumentando seu ritmo, já que foram registrados 90 ataques adicionais em apenas 3 dias, elevando a média diária para cerca de 30 caminhões destruídos. Isso representa uma intensificação significativa das operações, que também são direcionadas contra estradas, pontes e bases na retaguarda de Donetsk, Zaporígia, Kherson e Crimeia. A campanha recebe seu nome da faixa de ação das unidades que se concentram em distâncias intermediárias, entre 20 e 200 quilômetros atrás da linha de frente, que é a zona por onde as forças russas movem seus vulneráveis comboios de suprimentos. Vias importantes como a rodovia R-280 que liga Rostov, no Don à Crimeia, através de Mariupol, Berdiansk e Melitopol, ganharam o sombrio apelido de Rodovia da Morte entre os caminhoneiros da Horda. Os restos carbonizados de centenas de caminhões e veículos leves agora cobrem essas rotas. O ministro da Defesa ucraniano, Mikhail Fedorov, descreveu que o objetivo é alcançar um bloqueio logístico total para privar as forças russas da capacidade de realizar operações de assalto ativas e garantir que o inimigo não se sinta mais seguro, nem mesmo a uma distância considerável da linha de contato. Esta campanha de ataques não mostra sinais de parar. A Ucrânia não só aumenta a produção de drones de médio alcance, mas também está aperfeiçoando suas táticas, incluindo operações coordenadas de enxames de ataque. Estão exercendo grande pressão sobre a logística dos invasores na frente sul. Nesta guerra, controlar o espaço aéreo na retaguarda é tão decisivo quanto os ataques na linha de contato. Na frente naval, em 23 de junho, a Marinha Ucraniana detectou e destruiu 3 veículos de superfície não tripulados russos que tentavam atacar a costa ucraniana do Mar Negro e que navegavam perto do Istmo de Kiev. No vídeo, uma plataforma aérea rastreia e ataca o drone com munição de precisão, causando forte explosão e destruindo o alvo. A interface e a mira nas imagens indicam o uso do drone Bayraktar TB2, sinalizando seu retorno a operações de ataque próximas à linha de frente após ter sido quase inutilizado pelas defesas aéreas russas no início do conflito. O Ministério da Defesa confirmou que as embarcações russas destruídas levavam antenas Starlink, usadas pela Rússia por não haver alternativas nacionais confiáveis para operações marítimas prolongadas com drones. Esses terminais são obtidos por meio de países terceiros, o que permite que evitem as restrições da SpaceX para seu uso militar pelos invasores.
Em outro sinal do retorno dos Bayraktars, um deles, pertencente à Marinha da Ucrânia, foi atacado por um caça Su-20 e 7 Flanker da Força Aérea Z, enquanto sobrevoava o Mar Negro. Parece que o piloto russo não sabia se o aparelho observado era dos Estados Unidos, Turquia ou Ucrânia. Em vez de usar um míssil ar-ar, tentou voar perto do drone para desestabilizá-lo com a corrente de ar gerada por seu caça-bombardeiro para fazê-lo perder o controle. O operador do drone apenas o fez descer de 20.000 para 18.000 pés, onde, graças ao sistema de correção de voo por inteligência artificial e à estrutura aerodinâmica, ele se recuperou e continuou o voo. Antes desse incidente, em 14 de março de 2023, 2 caças russos hostilizaram durante 40 minutos um drone norte-americano Mk-9 River, jogando combustível sobre ele e voando a curta distância. Na verdade, um dos caças russos colidiu com a hélice do Mk-9, fazendo com que ele caísse no Mar Negro. O Centro de Operações Especiais Alfa do Serviço de Segurança da Ucrânia comemorou em 23 de junho o 32, o aniversário de sua fundação. Desde a invasão em grande escala, 25 membros da unidade foram condecorados com o título de Herói da Ucrânia e mais de 1.000 receberam honrarias estatais. A unidade continua realizando missões de combate 24 horas por dia, 7 dias por semana, ao mesmo tempo em que amplia suas capacidades e recruta novos talentos, incluindo especialistas civis. O Centro Alfa tornou-se símbolo de profissionalismo, inovação e compromisso com seu país, inclusivo. O trabalho, realizado nas sombras, tem resultados que são visíveis em todo o mundo. O presidente Zelensky comemorou pessoalmente a ocasião, reconhecendo o papel fundamental da unidade na transformação do SBU em um dos serviços especiais de combate mais formidáveis do mundo, e que grande parte dessa conquista se deve especificamente à unidade Alfa. Os operadores da Alfa atuam nos níveis tático, operacional e estratégico, desde a linha de frente até ataques profundos a centenas de quilômetros dentro do território russo. Segundo dados publicados por ocasião do aniversário, a Alfa lidera o ranking de destruição de pessoal e equipamentos russos por meio de drones, já que são responsáveis por 20% de todas as baixas da infantaria inimiga. Além disso, seus ataques confirmados incluem 1.896 tanques, 3.458 veículos blindados de combate, 3.952 sistemas de artilharia, 649 sistemas de defesa aérea e mais de 23.500 drones e complexos de armas. A unidade também desempenha um papel fundamental na Operação Teia de Aranha, neutralizando 41 bombardeiros e aeronaves russas, causando danos estimados em mais de 7 bilhões de dólares. Feliz dia, heróis! Neste registro, vemos o treinamento físico ao qual é submetido um pelotão de defensores pertencentes ao Batalhão de Apoio Logístico da 3ª Brigada de Assalto Azov. Apesar de não serem soldados destinados a trabalhar na linha de contato, ainda assim devem cumprir o mesmo padrão de capacidade física de seus colegas da infantaria. Algo que chama a sua atenção é que a grande maioria desses defensores parece já ter passado dos 40 anos e alguns até dos 50. O percurso de obstáculos parece bem divertido, com estações que nunca vi antes em um campo de treinamento militar. Eu não me importaria nem um pouco de tentar esse circuito em algum momento. Para finalizar uma conversa divertida de um casal. É um Shahed. Meu Deus, olha. Não, é dos nossos. Ele é nosso? Sim. É lindo? Que Deus te ajude. A atitude passou do medo ao orgulho ao saber que o mosquito era ucraniano. Simplesmente adoro. E sim, tomara que ele tenha muito sucesso em sua missão. Will. Para mais conteúdo sobre a guerra na Ucrânia, visitem nossos 2 novos canais, onde trazemos informações em outro formato. Não deixem de conferir. Lembrem-se de visitar o nosso Patreon, onde por apenas $1 vocês terão acesso a uma grande quantidade de vídeos, sem censura e documentários. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal.